Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila Boy e nós vamos conversar nessa noite sobre muitas coisas, muitas inquietações que as famílias vêm trazendo. Essas são inquietações não só das famílias do Colégio Padre Eustáquio, mas do Brasil inteiro. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que a diretora da escola, a Amália, junto com toda a equipe do Colégio Padre Eustáquio, saúda vocês, agradece vocês pela oportunidade de estarem aqui conosco. E eles mandam dizer que estão empenhados e que todos os esforços da escola hoje estão concentrados em fazer o melhor para os alunos. A gente foi pego totalmente de surpresa nesse momento de pandemia. A gente foi pego, de repente, sem se preparar, sem saber que isso ia acontecer. Então, a escola vem fazendo todos os dias revisões, vem fazendo conversas, diálogos internos, vem colhendo feedbacks de alunos, de pais, na intenção de realmente sempre oferecer aquilo que é o melhor e aquilo que vai fazer com que os seus filhos aprendam mais. Então, eu gostaria de falar com vocês, eu vou aqui ver se eu abro o chat, que eu não estou visualizando aqui, mas eu vou olhar as perguntas, vocês podem ver que a Amália também está conosco na live, não só a Amália, mas toda a equipe da escola está conosco nessa live e está aqui nos acompanhando, ok? Bom, a gente fez uma carta convite, foi na intenção de coletar com as famílias aquilo que estava inquietando mais. Qual que foi a intenção dessa coleta anterior dos questionamentos e das perguntas? Como a gente não tem aqui muito tempo, a gente tem, você pode colocar aqui suas perguntas, a gente vai acompanhando, monitorando aqui. Então, como a gente tem pouco tempo, o que a gente vai fazer? O que a gente fez? A gente coletou as perguntas e a gente fez blocos de eixos temáticos. Há muitas perguntas que falam de marcos legais, há outras perguntas que falam de atividades, há perguntas que falam como que a escola está escolhendo as atividades. Então, nós pegamos essas perguntas que já foram previamente enviadas e nós resolvemos, então, dividi-las em eixos temáticos e a gente, dessa forma, entende que vai conseguir responder aos questionamentos. Mesmo assim, se vocês tiverem ainda questões aí, vocês podem mandar, que a escola vai estar fazendo essa seleção aí, vai me mandando aqui, eu estou aqui também monitorando o WhatsApp aqui da escola e a gente vai fazendo esse diálogo. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, o meu nome é Priscila Boy, eu sou pedagoga, sou diretora da Priscila Boy Consultoria, eu tenho atuado há muitos anos na educação, nesse momento de pandemia a gente tem se debruçado sobre os marcos legais e tudo que nós vamos dizer nessa noite para vocês foi cuidadosamente pesquisado, nós vamos citar as fontes e a gente entende que dessa forma a gente vai conseguir acalentar o coração de vocês. Eu quero fazer alguns pedidos. Eu gostaria de pedir que você tivesse paciência, atenção. Nós vamos seguir aqui as perguntas que foram enviadas, você vai perceber que em algum momento a sua dúvida provavelmente vai ser contemplada. E que você escute atentamente as explicações, porque como a gente sabe que as famílias, às vezes, não têm muita familiaridade nem com o universo educacional e nem com a legislação, então o que a gente faz? A gente vai explicando bem direitinho. E a gente vai tomar essa decisão de, nesse primeiro momento, então, fechar o chat para que a gente possa responder aqui. Ó. Eu vou mostrar para vocês que eu estou aqui com uma lista muito grande, aqui outra. Realmente, muitos pais enviaram para a escola as perguntas e nós estamos entendendo que a gente não pode deixar de responder uma vez que a gente abriu a você a possibilidade de perguntar. Então, vamos iniciar aqui. Primeiro eixo que nós vamos trabalhar aqui é
sobre os marcos legais. Então, as principais dúvidas é o seguinte: os pais querem saber sobre a validade das atividades e o que a lei está falando hoje, neste momento. Então, vamos lá. A primeira coisa que os pais precisam entender, eu vou explicar para vocês numa linguagem bem acessível, é que a educação no Brasil, ela é direito indisponível. O que é isso? É um direito do qual eu não posso dispor dele. Eu não posso abrir mão desse direito. Então, vamos aqui ter um exemplo. Se eu realmente estou cansada de viver, quero tirar minha vida, uma coisa drástica, eu tenho uma grande amiga e eu falo para essa minha amiga: olha, eu quero que você tire a minha vida, eu não quero viver mais. Se essa amiga fizer isso, tirar a minha vida, mesmo sabendo que eu que mandei, que eu que levei lá a faca para me matar, alguma coisa assim, ela vai ser presa do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o direito à vida é indisponível. Nem eu, que sou dona da minha vida, posso dispor do direito de viver. E a educação no nosso país também é direito indisponível. O que isso significa? Que é um direito da criança. Ninguém pode dispor o direito dela de estudar. O pai não tem o poder de dizer: eu não vou colocar meu filho na escola não, porque eu não quero, porque eu não gosto. Não, o direito é da criança e é indisponível. Isso significa que todos os pais têm a obrigação legal de colocar os filhos na escola. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que quando você matricula o seu filho numa escola, seja ela pública ou privada, você não está querendo usufruir só do serviço. Vamos trazer para o universo da escola privada, que é o nosso. O Colégio Padre Eustáquio é uma escola privada. Você não compra só o serviço. Você não compra só o pátio, só o projeto pedagógico. Você compra tudo isso, mas você compra o fundamental, o certificado. O seu filho tem direito ao certificado. Isso é um direito indisponível. Então, é por isso que nesse momento de pandemia, foi necessário rever alguns marcos legais. Porque já que a criança tem o direito, então, à educação e ao certificado, as instituições, para oferecerem os certificados, elas têm alguns critérios. Elas são regidas por leis. Eu não posso abrir na minha casa aqui, o meu apartamento, e falar: matricula seu filho aqui comigo porque eu vou dar aula para ele. Eu não posso fazer isso porque eu não sou certificada. Então, quem é certificado no país são as instituições de ensino, que são devidamente legalizadas. O Colégio Padre Eustáquio, ele é autorizado a funcionar. E ele está debaixo de uma legislação. Não é fácil conseguir autorização para funcionar, não. Você tem que ter muitas coisas, você tem que ter muitos critérios, você é muito fiscalizado. Então, isso significa que o Colégio Padre Eustáquio tem que atender a todos os requisitos legais. E nós temos uma lei que rege as instituições de ensino. E nós temos que seguir essa lei. Essa lei se chama LDB, Lei de Diretrizes e Bases. O que a LDB diz? Eu vou fazer um recorte no que nos interessa aqui nesse momento. A LDB fala de várias coisas. Eu não sei se você sabia que o seu filho tem direito à recuperação, porque a LDB manda. A LDB manda ter recuperação, o direito de recuperar. A LDB manda uma série de coisas e a escola tem que obedecer. Uma das coisas que a LDB diz é sobre o número de dias letivos. Ela diz assim: a escola ela tem que oferecer 200 dias letivos no mínimo. Ela não pode oferecer menos. Então, quer dizer que se a escola quiser simplesmente oferecer 30 dias, 60 dias, ela não pode. Ela tem que oferecer um mínimo de 200. Mas ela fala outra coisa, ela tem que oferecer também 800 horas. Então, vamos entender, 200 dias aqui, 800 horas aqui. Essas duas coisas têm que se casar. Eu não posso falar assim: são 200 dias, então eu vou fazer assim, 1 hora de aula por dia. Não. São 200 dias, mas são 800 horas. Então, a escola fala: são 800 horas? Então eu vou fazer assim, 12 horas de aula por dia para terminar a aula em julho. Não. Você tem que casar as duas coisas, distribuir as 800 horas em 200 dias letivos. Aí, gente, chegou a pandemia. Por que eu estou explicando isso? Para você entender por que a escola hoje, em relação aos marcos legais, que é a dúvida aqui, como que está hoje?
Hoje nós estamos sendo regidos por uma medida que o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão consultivo, o Conselho Nacional, ele não manda, ele é feito de especialistas, e esses especialistas em educação falam, eu acho que deve ser feito assim, eu acho que assim fica bom, só tem gente muito boa no Conselho. Então, o Conselho, ele elaborou o quê? Uma nota, um parecer. Ele falou, olha, eu acho que na reposição das aulas deve fazer dessa forma, deve fazer de outra. Eu acho que a gente está em um momento de pandemia. Eles perceberam o seguinte, essa pandemia não vai ser uma semana, não. A aula parou, aí ficou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Pô, pai, esse negócio vai demorar. Eles começaram a perceber que se eles não legitimassem ou regulassem essa oferta que estava sendo feita das aulas remotas, os alunos iam ficar sem o quê? Sem o certificado. Porque existe uma normativa na LDB para dar o certificado. O aluno tem que ter 75% de frequência nos anos iniciais e na educação infantil ele tem que ter 60%. Então, se você fosse deixando o aluno sem aula, sem legitimar as coisas, não ia, no final do ano, ter condições da escola dar o certificado. Então, o que eles fizeram? Eles mandaram para o MEC o que eles achavam. O MEC leu aquilo ali e falou, ok, gostei, homologou. Então, hoje, a escola está debaixo de uma nova legislação. O que diz essa nova legislação? Então, ela não está debaixo desses artigos da LDB. A legislação diz, primeiro, vou liberar vocês dos 200 dias letivos presenciais. Vocês podem dar o certificado para os alunos, o MEC está autorizando, o aluno não precisa ir na escola. Sabe por quê? Porque a escola está proibida de abrir. Então, vocês estão liberados aqui dos 200 dias presenciais. Mas aqui, ó, nas 800 horas, essa eu não vou liberar, não. Ué, então, como que nós vamos fazer? A escola pergunta, como é que nós vamos fazer? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão oferecer essas 800 horas aqui de forma remota. E aí, como que é isso? A escola vai mandar atividades para casa, vai dar aulas de forma online, atividade remota. A aula remota não é o mesmo que EAD é faculdade, é mediado por tecnologia, tem um outro formato, o aluno tem uma aula presencial por semana e nos outros dias ele só faz leitura, não. A modalidade remota é você transformar esse dia aqui letivo em virtual. Por isso que os alunos estão tendo a aula na modalidade remota, porque o MEC autorizou. Ele não só autorizou, ele ordenou que a escola oferecesse. Por quê? Porque o aluno tem o direito de estudar. Então, entendam que esse direito tem que ser garantido. Então, o MEC colocou lá algumas regras para isso. Falou assim, ó, você vai oferecer na modalidade remota, mas você vai ter que fazer o seguinte, documentar tudo. Vai ter que documentar as atividades que você está dando, vai ter que colocar as coisas na plataforma da escola, vai ter que fazer a aula lá e fazer a presença para ver se o aluno está lá. Então, gente, a escola está seguindo tudo aquilo que o MEC mandou. O que o MEC não autorizou? Eu não autorizo essa oferta remota para a educação infantil. Porque a educação infantil, as crianças são pequenas e as crianças não dão conta de ficar online a manhã inteira, sentado ou a tarde inteira. E outra coisa, porque as crianças precisam de viver experiências. As crianças têm que correr, elas têm que tocar nas coisas, elas têm que vivenciar experiências relacionais. Isso faz parte da educação infantil. Então, não dá para a gente fazer isso de forma remota. E então, como é que vai ficar a educação infantil? No Brasil, a educação infantil, a partir de 4 anos de idade, ela faz parte da educação básica, ela é a primeira etapa. E ela também é direito indisponível. De 4 anos para baixo, a creche, o pai tem a liberdade de decidir se ele vai ou não colocar a criança na escola. Mas a partir de 4 anos, não, é um direito da criança. Então, o MEC está dizendo que quando voltarem às aulas, que não é para deixar de mandar atividade para a educação infantil. Sabe por quê? Porque a criança do infantil, ela precisa de manter os laços. Ela precisa de afeto. De repente, essa criança passa a tarde inteira com a professora, com os colegas, num certo momento some todo mundo. Isso a criança não entende.
Então, é importante que a escola mande atividades pequenas, um vídeo de 10 minutos, com uma musiquinha, a professora, às vezes, cantando uma música, contando uma história, atividades para que as famílias possam nos ajudar, nesse momento, ao quê? A trabalhar com os alunos pequenos. E como que vai ser a reposição da educação infantil? A proposta que se tem hoje é, como a LDB diz, que o aluno da educação infantil só precisa de 60% de frequência, diferente dos anos iniciais para cima, que ele precisa de 75% de frequência, então eles estão tendentes a fazer a reposição não em cima de 200 dias letivos, mas de 60% disso, de 120 dias letivos, para que a criança não perca o direito à certificação. A educação precisa de certificado. Isso que você hoje está almejando na escola é aprendizagem, é relacionamento, é o serviço, mas você está garantindo o direito do seu filho de ter um diploma. Porque o diploma vai fazer muita diferença para ele na vida inteira. Então, a gente não pode deixar de atender as normativas do MEC, tá? Dito isso, eu vou passar para a segunda questão, que é sobre as atividades enviadas. Como a escola deve fazer a escolha do envio das atividades? O que priorizar? Então, olha só, a gente vive um momento aqui em que a gente tem muitas coisas para a gente dar, conforme eu relatei, gente. No início da pandemia, isso era uma coisa muito nova para a escola, e não é só para a escola não, para a família e para os alunos. Todo mundo foi pego de surpresa. É a mesma coisa, uma metáfora que eu gosto de usar. A gente se preparou para um grande piquenique, preparou uma festa linda, que é o início do ano, recebeu os alunos. Você compra toalha xadrez, faz rosca, encomenda bolo, faz aquela cesta, todo mundo vem para o piquenique, senta lá na beirada da toalha. De repente, quando você vai começar o banquete, começa a chover. Começa a chover, o que você tem que fazer? Você tem que sair correndo e se abrigar numa cabana. Então, o que aconteceu com a gente foi isso. Começou a chover, a gente já tinha começado o ano, seu filho já estava ali com os colegas, a gente com aquele currículo novo, que esse ano ia implantar a base nacional, a gente com muitas ideias, projetos, de repente, a gente teve que correr para casa e muita coisa ficou lá na escola. Às vezes até uma reforma que foi feita, uma pintura, o pátio, a cantina, nada disso. A gente hoje pode usufruir. E isso está doendo. Está doendo muito. Então, a gente precisa de entender que a gente vai ter que fazer escolhas. Como a modalidade remota é uma modalidade nova para o aluno, nós estamos conversando hoje aqui com pais dos anos iniciais. São meninos pequenos, são meninos que não ficam muito tempo concentrados, são meninos que precisam de outras coisas prioritárias, estão se desenvolvendo em relação ao desenvolvimento humano, eles estão construindo ainda a sua identidade, eles estão se relacionando com os outros. Eles precisam ali de um afago, de um afeto. Todo ser humano precisa disso, mas muito mais os pequenos. Então, o que a escola fez? A escola começou a mandar as atividades, ela foi reformulando isso. A escola tem toda uma organização de grupos, ela faz grupos menores, ela tem toda uma tabela, um horário, elas têm a coordenadora sempre ali organizando, orientando, então procurou fazer esses momentos de grupos menores, esses momentos de intervenção pedagógica, principalmente em relação à alfabetização, que é uma grande inquietação dos pais, que os meninos estão nessa idade aí do primeiro ano, realmente é a fase em que eles vão consolidar a alfabetização. Tudo isso, gente, já foi pensado pela escola, já está estruturado todo o trabalho. Isso não passou assim batido pela escola, não. Agora, como que a escola está elegendo as prioridades? Nós temos hoje no país um documento chamado BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? A base é um documento normativo. A gente tinha lá atrás os parâmetros curriculares, que você já deve ter ouvido falar, os referenciais curriculares, eles não eram obrigatórios. A escola, ela podia ou não fazer o seu projeto pedagógico em cima dos parâmetros. É claro que todo mundo fazia. Por quê? Porque todo o país trabalhava assim. Mas uma escola tirava uma coisa, uma escola acrescentava outra coisa.
O que acontece com a Base Nacional? Gente, a Base Nacional, ela vem como norma. A escola hoje, ela tem que organizar o currículo dela em cima da BNCC. Não é permitido a escola não trabalhar com a Base Nacional. Então, a base, ela vem com umas matrizes de habilidades. Ela tem ali tudo que deve ser trabalhado com o aluno. Só que a base é considerada um currículo mínimo essencial. Então, você tem ali o mínimo. A escola particular, gente, como ela tem uma carga horária robusta, ela tem uns alunos que realmente têm mais assistência dos pais, que tem mais um nível de exigência, o que a escola particular faz? Ela sempre dá mais. Ela nunca dá só aquilo ali que a base mandou. Então, hoje, a orientação do MEC é, gente, como nós vivemos um momento de pandemia, como a gente vai ter que, às vezes, reduzir o tempo com o aluno, como a gente não tem a parte relacional na sala de aula, que muita atividade a gente faz, é ouvindo o aluno, ele levantando a mão, ele dando palpite, a gente perdeu um pouco isso, vamos focar só no que a base mandou, que é o mínimo obrigatório. Então, a escolha das atividades a serem enviadas para casa hoje são as que são normativas lá na BNCC. O Colégio Padre Eustáquio, gente, organizou todo o currículo dele para esse ano baseado na base. Por quê? Porque esse ano de 2020 é o ano obrigatório de implantação. Todas as escolas do Brasil teriam que implantar em 2020, esse ano, a BNCC. Então, o Colégio Padre Eustáquio já está com seu currículo todo organizado dentro da BNCC. Então, eles estão ali conscientes de tudo aquilo que é normativo e que o seu filho deve trabalhar. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, ok? Agora, a escolha das atividades, então, está sendo feita em cima disso. O que a base está dizendo que é para trabalhar? A base está dizendo que é para trabalhar isso aqui. Então, isso aqui não pode ficar de fora. Então, eles estão enviando essas atividades que olham para o que a gente chama de conteúdos fundantes e estruturantes. E assim a gente sedimenta aí toda essa formação do aluno para que ele possa depois extrapolar e aprender a mais sobre isso. O importante é a gente garantir aquilo que é estruturante e fundante para os alunos, ok? Em relação ao tipo de atividade, a escola tem procurado dosar. Ela tem procurado mandar um tipo de atividade de livro, atividade lá no ambiente virtual de aprendizagem. Ela, às vezes, manda o menino fazer uma leitura. Então, ela procura dosar e mesclar. E ela vem passando também por reformulações. Hoje, eles já estão atentos a mandar um outro tipo de atividade que fuja ali do computador para que esse aluno não fique muito tempo diante da tela. Ok? Então, vamos ver aqui outra pergunta, sobre a aprendizagem. Então, o que é que eles querem saber? Os pais querem saber como garantir a aprendizagem e de que forma a escola vai tratar disso. Olha, gente, eu sei, eu também sou mãe, eu tenho 2 filhos, apesar de que meus filhos já são grandes. Eu tenho uma filha de 20 anos e um filho de 22 anos. Meus filhos já são universitários. Mas a minha filha, como ela estuda aqui na UFMG, ela está sem aula esse semestre inteiro. E a gente teve a notificação agora da universidade que eles vão retomar, vão fazer os 2 semestres em um semestre só. E eu fico já preocupada, como é que vai ser isso? Minha filha vai aprender o que ela precisa? Então, eu sei o que vocês sentem. Por quê? Porque a gente que é mãe, que é pai, a gente quer o quê? A gente quer aprendizagem. A gente está preocupada na escola oferecer atividade sim, mas a gente também quer que o filho aprenda. A gente não quer só que manda um monte de atividade. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é que a pergunta diz assim, como que a escola vai garantir a aprendizagem? Eu acho que garantia de aprendizagem a gente não pode dar nem no presencial. Porque garantia é uma palavra que eu acho que a pessoa quis saber como que a escola vai fazer para monitorar a aprendizagem. Porque garantir a aprendizagem, vocês vão te convir comigo, que é uma coisa que nem no presencial. Às vezes o menino está ali sentado na sala de aula e está com a cabecinha lá longe e não faz as atividades, não participa. Então, a gente tem ali no presencial, a gente tem condição melhor de ver aquele aluno que está mais disperso. Lá no virtual, gente, eu concordo com as famílias que é mais difícil, que às vezes o menino ali fecha a câmera,
Fecha o microfone. Você nem sabe se o aluno está ali. Às vezes o aluno nem está ali. E eu quero dizer para as famílias o seguinte, não há necessidade da família ficar do lado o tempo inteiro tendo aula com o filho, gente. Sabe por quê? Você vai ficar 4 horas, 5 horas do lado ali em pé com seu filho assistindo a aula. Isso não tem cabimento, não tem condições. Mas você deve dar uma passada. Você deve dar uma passada, dar uma olhada. Tudo bem aí, meu filho? Quer um copo d'água? Quer alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Organizar o ambiente da sala, da casa. Separar um cantinho para ele ter as aulas. É importante que você separe um lugar ali, uma beiradinha da mesa. Se o seu filho não tiver um quarto só para ele, porque se ele tiver, o ideal é que aquele quarto ali, ele organize um cantinho ali para fazer as aulas. Se ele divide quarto com o irmão, não tem um quarto só para ele, não tem problema. Na copa, você pega ali um cantinho da mesa, pega uma caixinha de sapato, manda ele enfeitar aquela caixa do jeito dele, fazer uma pintura, uma colagem, customizar a caixa para ter uma ligação afetiva com aquela caixa. E cola lá uma etiqueta, escola em casa. Tudo da escola põe ali. Lápis, borracha, caneta, o que ele precisa, grampeador, coisa para ele anotar, o que ele for precisando vai colocando nessa caixinha. E sabe uma ideia que eu estou dando também para a gente trabalhar essa dimensão afetiva, não perder essa ligação afetiva com a escola? Põe um bloquinho ali dentro e fala com ele tudo que você fizer de legal aqui em casa, ou que você lembrar, que você queira partilhar com seus colegas, seja quando você voltar, seja num momento lá na aula virtual que tem oportunidade, anota aqui nesse bloquinho para você contar para os colegas. Quem sabe um dia você vai sentar com ele, fazer um bolinho de chuva, falar da sua infância, falar, olha, quando eu era pequena, outro dia eu falei isso com a minha filha de 20 anos, eu falei, quando eu era pequena e a gente estava de férias, às vezes a gente estava em casa, minha mãe fazia bolinho de chuva, e a gente fez o bolinho, fritou o bolinho juntas, conta as histórias da sua infância, faz um laço afetivo seu com ele. Se você está trabalhando home office, às vezes você tem um tempinho, pelo menos almoçar com seu filho. Às vezes são oportunidades que você não tem no dia a dia. A gente está percebendo muitas descobertas nesse momento. Principalmente, teve um dia uma mãe falou assim, nossa, Priscila, eu não sabia que o meu filho comia tão depressa. Sentei na mesa para almoçar com ele e falei, não, mas você come muito depressa. Ele falou, mãe, eu só como depressa. Olha que oportunidade de manter o vínculo, de conversar. Então, esse momento em casa, garantir a aprendizagem, a gente não tem como garantir, mas a gente tem como te dar algumas pistas e alguns encaminhamentos para que nós possamos potencializar a aprendizagem. Primeiro, a gente sabe que para aprender, o menino precisa o quê? De se comprometer. Não existe aprendizagem com desinteresse, sem se comprometer com as coisas que são enviadas. A gente, inclusive, tem hoje muitas coisas da neurociência que estudam o funcionamento do cérebro e que já apontaram que o cérebro ele gosta de repetição. Então, olha só, ele está assistindo a aula ali online com a professora. A professora encerrou a aula, deu um material para ele fazer, deu um para casa, que não é para casa agora, né? Porque ele já está em casa. Então, são atividades aí complementares, né? Deu uma atividade para ele fazer. Se ele fizer aquela atividade, se ele der uma relidazinha naquilo que ele viu, o cérebro dele já vai registrar essa informação muito mais. Então, eu acho que também a aprendizagem ela pode ser potencializada pelo nosso discurso de otimismo. Você, pai e mãe, faça um discurso otimista. Eu sei que às vezes não está fácil para vocês, mas vocês são o termômetro e o exemplo do seu filho. A neurociência fala de outra coisa que é o neurônio espelho. O menino tende a espelhar, principalmente quando ele é pequeno, aquilo que a gente faz. Às vezes a gente chega agitado, nervoso, cadê as coisas, cadê o caderno, cadê essa escola, manda tudo, essas folhas, o menino já fica agitado. Qual a imagem que você está passando da escola? De que a escola é um fardo? De que a escola está dando muita coisa? De que ele não vai dar conta? Não. Vamos fazer um discurso otimista. Olha, meu filho, vamos organizar. Vamos fazer um horário aqui de estudo. A escola está mandando tudo organizadinho para você, de matemática, de português, de ciências. Vamos separar aqui as pastinhas virtuais. Vamos ver as atividades. Vamos pôr um horário. O que a gente vai fazer primeiro? O que você gosta mais? Você gosta mais de português? Você gosta mais de ciências? Vamos fazendo. Você prefere começar com aquilo que você não gosta muito, para você realmente já ficar livre? Ou você prefere começar com aquilo que você gosta muito para te animar? Conversa, dialoga. Conheça
aquilo que o seu filho gosta e prefere, porque quando ele for um protagonista, um participante do processo educativo, ele vai aprender muito mais. Se por acaso o seu filho manifestar dificuldades, ele não está conseguindo acompanhar, não está conseguindo fazer as coisas, você fala assim, não, mas está mandando muita atividade, não, mas ele não está conseguindo fazer nada. Eu gostaria que você se reportasse à escola. A escola continua com todos os canais abertos. Nenhum celular foi desativado. O celular das coordenações, da psicóloga, todos os canais de comunicação da escola continuam ativos. Então, você pode se reportar. Se você falar, não tem o telefone de ninguém, não tem o telefone de nada, não tem problema. Na hora que seu filho estiver tendo aula virtual, escreve lá no chat, fala assim, a minha mãe, fala para o seu filho escrever, minha mãe está precisando falar com você. Alguma forma de se comunicar com a escola você há de encontrar. Não deixe de relatar as dificuldades, aqui dá o feedback, porque a escola ela tem uma intenção, é melhorar. Ninguém quer andar para trás, ninguém quer piorar. A gente faz uma organização do trabalho, oferece aquele trabalho. Se a mãe, o filho, a família, os alunos estão dizendo não está funcionando, a primeira a ter interesse em mudar é a escola. Então, nós gostaríamos que vocês dessem retorno, dessem feedback. Então, vamos lá. Falamos dos marcos legais, que hoje a escola está legitimada e que foi ordenado a ela que oferecesse de forma remota, que essas atividades vão valer, vão computar como horas para fins de certificação, os pais podem ficar tranquilos em relação a isso. Falamos agora sobre como que a gente elege aquilo que vai mandar. A gente elege baseado num documento normativo, que é a BNCC, e que a gente entende que esses são conteúdos estruturantes e fundantes e que o aluno deve consolidar isso para que ele possa realmente, na volta, conseguir se dar bem. E falamos sobre a questão da aprendizagem. Um aluno motivado, um aluno que tem um olhar positivo da família sobre a escola, comprometido, que organiza as atividades e se esforça por fazê-las, esse aluno, a chance dele não aprender é muito pequena. Por quê? Porque ele tem um professor ali mediano, porque ele tem uma atividade ali que vai ajudá-lo, porque ele tem um pai e uma mãe que acredita no processo e que está todo o tempo apoiando, e esse tripé aí é fundamental para que o aluno aprenda. E a gente entende que se família e escola se unirem, fazendo uma imagem positiva e também trazendo para o aluno a ideia de que ele tem condição, de que ele vai dar conta, de que esse momento vai passar, mas de que ele é capaz, de que ele vai se organizar, a chance dele não aprender é muito pequena. Mas mesmo assim, se as dificuldades emergirem, é só vocês acionarem a escola, que a escola tem toda uma equipe ali de suporte trabalhando junto com os professores para que a gente possa atender da melhor forma possível. Então vamos lá. Sobre o sistema de avaliação. O que o MEC e o Conselho Nacional estão orientando sobre avaliação e como ela deve ser feita? Bom, nesse documento que eu falei com vocês, o que acontece? O MEC disse que a avaliação, gente, é por conta da escola. A escola sempre teve autonomia para avaliar. Então, a escola, é claro que a escola está muito cuidadosa nessa questão da avaliação, porque a gente vive um momento atípico. Então, a escola está avaliando de forma formativa. O que é isso? O professor dá uma atividade ali, o próprio diálogo que ele tem com os alunos, a própria devolutiva das atividades, as atividades que eles fazem intencionais de avaliação, tudo isso é no percurso, a gente chama de formativo. E aí, o que acontece? O que o MEC colocou lá no documento? Colocou o seguinte, olha, nós temos que fazer o seguinte, quando os alunos voltarem da pandemia, a gente sabe que aluno é diferente. Se você tiver mais de um filho, se você tem 2, 3 filhos, você pode perceber que mesmo seus 2 filhos, sendo criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, tendo a mesma família, nascido da mesma barriga, eles são diferentes. Por quê, gente? Porque as pessoas são diferentes. Assim também a forma de aprender.
Tem aluno que é assim, gente, só dele ler, ele é visual, ele gosta de ler, ver as figuras, ele aprende. Tem aluno que é o quê? Auditivo. Tem aluno que precisa ler em voz alta, não sei se você já viu, tem aluno que anda para lá e para cá, lendo o caderno para estudar. Tem gente que é auditivo, precisa de andar, precisa de falar. Quando vê um vídeo, escuta alguém falando, aprende muito mais do que no visual. Tem aluno que às vezes tem uma forma de aprender que é escrevendo. Tem aluno que é assim, ele vai ler no livro ali, ele gosta de escrever umas coisinhas, gosta de fazer algumas coisas, faz perguntas. Então, cada aluno tem uma forma de aprender. Tem aluno que vai se dar muito bem nessa modalidade individual. Tem aluno que tem autonomia. O menino sozinho, ele dá conta de pegar as atividades, de organizar. Claro que as atividades para os meninos menores, que é com que eu estou falando nessa noite, elas são simples. São atividades que o aluno lê ali, ele dá conta de fazer. Mesmo sendo simples, tem aluno que tem dificuldade. Tem aluno também que só quer a mãe por perto. Às vezes ele nem tem dificuldade, mas quando você está do lado, ele se sente apoiado. Tem menino que fica o dia inteiro, mãe, vem aqui, mãe, chega aqui, mãe, fiz certo. Tem menino que gosta de aprovação. Tem menino que já, não, mãe, não vê não, não quero que você vê não, eu estou fazendo. Cada filho, cada aluno, cada indivíduo é de um jeito. Nós somos pluralidade. Então, o que acontece? Tem menino que vai se dar muito bem, que vai aprender, que vai pesquisar além, que vai chegar lá na escola com tudo consolidado. Tem menino que, ai meu Deus, meu professor não está aqui. Então, a escola vai ter que fazer uma avaliação diagnóstica. O que é isso? Quando o menino voltar, a escola vai estruturar uma avaliação, isso está lá no documento do MEC, dizendo que a escola vai estruturar uma avaliação diagnóstica como um ponto de partida de retomada. Esse ponto de partida é chamado de quê? De estratégia de nivelamento. Então, eu peguei todas as coisas que são estruturantes naquele período da pandemia. O que eu mandei para casa? Mandei isso aqui, o menino já tinha que ter consolidado isso aqui, deixa eu ver se ele está sabendo. Então, você aplica a prova diagnóstica. Com aqueles resultados na mão, você vai olhar, gente, o João está ok, aprendeu mesmo, está lendo, a Maria ainda está com dificuldade, então nós vamos montar um programa aqui. Para a Maria, junto com a Júlia, que as duas estão com dificuldade, então a escola vai fazer o quê? Estratégias de intervenção e estratégias de nivelamento. Então, eu quero tranquilizar as famílias de que esse projeto de não deixar os meninos simplesmente à deriva quando voltarem, isso não existe no Colégio Padre Eustáquio. A equipe já está toda organizada, pensando em como organizar as estratégias de nivelamento e outra coisa, já está fazendo esse acompanhamento ao longo do processo. A professora tem uma ideia de quem que está acompanhando, quem está mais na frente, quem está mais atrás, ela já tem essa ideia. Mas quando esse aluno voltar, para eles retomarem todo o plano de intervenção, eles vão fazer essa avaliação diagnóstica. Em relação às avaliações de etapa, a escola também está coletando todas as estratégias de avaliação, que não são só provas, gente. A avaliação, principalmente para os pequenos, para os anos iniciais, é observação, registro, é desenvolvimento do aluno em relação a ele mesmo. Você tem uma série de intervenientes aí nessa idade e uma série de recomendações, inclusive de especialistas, para olhar essa criança com um olhar de infância. Você não avalia um menino de primeiro ano enchendo ele de prova objetiva de marcar, porque é virtual, não é por aí. Então, a escola está atenta, a escola tem já uma dimensão de como os alunos estão e ela vai ter essa clareza quando os alunos voltarem, ela realmente pretende fazer toda essa sondagem para que ela possa realmente não prejudicar nenhum aluno. Todos os alunos serão contemplados. A escola não vai fazer um trabalho assim, simplesmente chegar e, deixa eu acabar de dar meu conteúdo. Não. O aluno do Colégio Padre Eustáquio, ele é visto como um. Ele realmente é visto dessa forma. O projeto da escola vê o aluno na sua individualidade. Se for necessário, para um aluno ter o acompanhamento para que ele possa acompanhar, esse aluno não será esquecido. Vocês podem ficar tranquilos. E a gente conta com a família. Eu gostaria de dizer para as famílias o seguinte, gente, não existe pessoa ou instituição
que a gente queira mais perto da escola do que a família. Porque a família ela tem um poder. Você, pai e mãe, você tem todo o poder sobre o seu filho. As suas palavras podem destruir o seu filho ou podem fazer o seu filho ser muito bem-sucedido. Se você diz para o seu filho, você não vai dar conta, você não vai dar em nada, você é preguiçoso, você não... Gente, vamos parar. Eu sei que o momento está difícil, eu sei que o momento está difícil para todo mundo. A gente está nervoso, a gente está com medo, ansioso. Às vezes você está com um parente que você não vê há tempos, os laços foram quebrados, mas por favor, você é a pessoa que pode proferir bênçãos sobre a vida do seu filho. E a gente quer essa família por perto, mas por favor, que a família venha para ajudar. Não venha para poder colocar mais peso. Às vezes a família, num momento ali que ela está ali destemperada, ansiosa, ela chega com pedras na mão, ou ela incita outros pais. Por favor, gente, não é momento disso. Nós só vamos vencer esse momento com muita união. Nós precisamos de nos animar uns aos outros. Nós somos uma comunidade educativa. Às vezes o pai do filho do seu colega está desanimado, ou a mãe faz uma queixa, eu não estou aguentando mais. Fala, não fica assim não. Vamos juntas, o que é que seu filho não está entendendo? Aqui eu fiz assim, vamos partilhar boas práticas. Vamos dar as mãos virtuais, né? Já que a gente não pode dar a mão presencial, vamos nos ajudar. Nós temos que ser arauto de boas novas. Nós temos que ajudar agora o nosso filho, nós temos que ajudar a escola, e nós temos que nos ajudar. Então, eu quero convocar essa família. Se você tem queixas, você traga as queixas. E, se possível, traga com uma solução. Porque juntos a gente pensa melhor. Eu já tive experiência, eu sou consultora de escola, mas eu já trabalhei em escola. Eu já tive uma experiência linda, a gente fazia uma formatura todo ano, era uma confusão, porque é muito aluno. Um dia uma mãe chegou e falou, olha, Priscila, eu gostaria de fazer uma crítica aqui. Acontece isso na formatura. Eu falei assim, você pensou em alguma coisa que poderia melhorar? Ela falou, pensei. Eu falei, você poderia partilhar? Ela falou, posso. A solução dessa mulher norteou todas as outras formaturas. Ela enxergou uma solução que eu não tinha enxergado. Então, gente, vocês são bem-vindos e tragam, por favor, soluções. Fala, olha, eu pensei, se fizesse assim, não daria mais certo, agora que vocês também respeitem quando a escola, que tem muita experiência com a educação, diz, olha, mas deixa eu te explicar, isso não dá certo por causa disso, disso e disso. A gente também tem uma trajetória dentro da escola. Então, a gente também quer que você escute, às vezes, as nossas justificativas quando a gente não atende um pedido seu. Não é porque a gente acha que o pedido é insano, é porque às vezes a gente ali já sabe alguns caminhos, mas queremos ouvir, queremos soluções, queremos ajuda, queremos partilha, queremos parceria. Vamos lá? Então, sobre o sistema de avaliação, nós temos a etapa acontecendo, uma avaliação formativa, que os professores estão avaliando de várias formas, e depois eles vão organizar tudo isso em forma de notas, fiquem tranquilos. E também já existe aí a escola nessa perspectiva de fazer uma avaliação diagnóstica que vai nortear as ações da escola na volta. Bom, vamos lá. Sobre a volta às aulas. Aí a pergunta é, como se preparar para a volta às aulas? Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Primeiro, que sobre data de volta às aulas, essa pergunta vale $1 milhão. Ninguém sabe a data, ninguém sabe. O que eu tenho para dizer para vocês é que o governo federal, ele não arbitra sobre a escola, tá? O governo federal não dá normas para os estados. Quem regula a vida das escolas são os estados. E quem regula a educação infantil é o município. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Nós temos que ficar de olho no que o Zema vai falar. Não é de olho lá no que o Ministério da Educação vai falar ou o Bolsonaro vai falar, que é governo federal. Quem vai regular a volta são os estados. Então, a gente já tem São Paulo, Dória, já se manifestou, já publicou o documento. São Paulo vai voltar em setembro. E vai voltar escalonado. Como que vai ser? Vai fazer o sistema de rodízio. O que é o sistema de rodízio, gente? Um dia, você tem 30 alunos na sala. Um dia vem 15 alunos, os outros 15 ficam em casa tendo a aula remota. No outro dia, esses 15 que ficaram em casa vêm para a escola e esses 15 aqui ficam em casa. Por que isso?
Porque o MEC deu normativas sanitárias para a volta às aulas. Uma delas é o distanciamento de 1,5 metro. Se eu vou ter que afastar a carteira 1,5 metro de um aluno para o outro, não cabe na sala, gente. Pois a sala hoje está com 30 alunos. Se eu arredar as carteiras, não vai caber. Então, eu vou ter que fazer esse rodízio. São Paulo se posicionou assim. Aí a gente tem que ir acompanhando como que Minas vai fazer. Outra coisa a ser entendida é que não necessariamente a rede pública e a rede privada têm que voltar na mesma data. Às vezes, a rede privada vai voltar antes. A rede privada tem muito mais condição de atender as normativas sanitárias que foram expostas e que foram obrigatórias. Disponibilizar o álcool gel, fazer o distanciamento. Aqui tem várias normativas que estão lá. Eu publiquei até essa semana lá no meu Instagram uma publicação em carrossel onde eu resumi, se você quiser, @Priscila_Pereira Boy. Vai procurar no meu Instagram, a terceira ou quarta postagem, lá tem os critérios que o MEC estabeleceu para a volta. Os funcionários de grupo de risco vão ter que fazer trabalho remoto, vai ter que fazer a questão de toda a higienização. Nós temos duas vertentes para a gente analisar e para a gente cuidar da volta. A primeira é a sanitária. Máscara, uso obrigatório, álcool gel, troca de máscara. Lá em São Paulo, eles disseram de 2 em 2 horas. Gente, vocês já pararam para pensar como é que vai ser isso se a carga ficar só na escola? Nós vamos ter que contar com as famílias. Nós vamos ter que arrumar alguma forma. Se realmente vai trocar a máscara de 2 em 2 horas, se você mandar só uma máscara, como é que vai ser? Se vai trocar, como é que nós vamos... esse menino trocou ou não trocou a máscara? Nós vamos ter que combinar, sabe o quê? Cor de máscara. Ou você customiza. Fala assim, nas primeiras 2 horas a máscara é azul. Eu não tenho máscara azul. Então faz o seguinte, borda uma fitinha azul, amarra uma fitinha azul na máscara, para a gente saber que aquela máscara é das 2 primeiras horas. Das 2 horas depois, vermelha. Gente, eu estou falando isso em relação ao que São Paulo publicou, ao que está lá na diretiva do MEC. Vamos aguardar como que o nosso estado vai regular a volta. Mas eles vão exigir máscara, isso aí a gente já sabe. Máscara, álcool gel, higienizar os ambientes, na educação infantil, higienizar os brinquedos. Alguns brinquedos vão precisar ser recolhidos. Por exemplo, gente, um escorregador é fácil de limpar com álcool gel. Você limpa ali os braços do escorregador, limpa, não sei, lá no Colégio Padre Eustáquio, todos os brinquedos que tem lá hoje. Tem alguns brinquedos, gente, alguns balanços, por exemplo, individuais, daquela marca Little Tides, por exemplo, aquele jacaré que o menino balança. Ele segura com a mãozinha aqui, ele põe a boca naquilo, ele abraça aquele jacaré. Não é um brinquedo adequado. Por quê? Porque cada vez que o menino sair, você tem que higienizar o brinquedo todo para o outro sentar. Então, quer dizer, é bom até tirar esse brinquedo e esconder. Na sala de aula, os brinquedos da educação infantil, todos terão que ser higienizados todos os dias. Então, a escola vai selecionar alguns, gente. As mães vão ter que entender e compreender, ajudar a gente. Brinquedo de pano, é difícil de higienizar. O menino põe boneca de pano na boca. Então, nós vamos ter que recolher os brinquedos de pano. Deixa os brinquedos de plástico, que é facinho de passar um álcool gel. Então, gente, o que eu quero dizer? A gente vai voltar com toda a segurança. A escola está atenta. Tudo que for dito, isso é inseguro, vai ser retirado. Eu quero contar com vocês para não reclamar. Por favor, gente. Inclusive, se você vir alguma coisa que a escola não viu, fala, eu acho que aquele brinquedo ali devia recolher. Ajuda a gente. Ajuda a gente na volta. E tem outra coisa também, que é a questão afetiva. A gente tem essa dimensão sanitária, a escola vai cumprir todas. A dimensão afetiva é a volta. Gente, essa volta vai ter que ser muito celebrada. A gente ficou muito tempo longe. Eu estou sugerindo que a escola faça uma grande festa, primeiro para os professores. Gente, vocês não têm ideia do que esses professores estão passando. Tem professor que não está dormindo. Porque essa aulinha que você recebe aí de 20 minutos ou de 1 hora, ela custou umas 3 horas para ele preparar, organizar. Às vezes ele vai gravar, dá errado, ele grava de novo, ele não sabe editar, ele tem que aprender, entrar na plataforma. Gente, é muita coisa que foi colocada sobre os professores. Eu queria fazer uma homenagem. Eu fiz uma formação já agora no Padre Eustáquio com um grupo de professores.
Esses professores, gente, eles estão engajados, envolvidos, a escola está buscando consultoria externa. Eu já estive lá 2 vezes, já conversei com os alunos do ensino médio, a escola está fazendo o que pode. Então, a gente precisa celebrar essa volta, homenagear esses professores. Eu quero que a direção receba esses professores presencialmente com uma festa, mas também vamos receber vocês, pais, porque vocês estão com a gente, porque vocês ficaram, porque vocês não tiraram seus filhos, a gente quer agradecer. E nós vamos celebrar. Eu quero que a escola faça uma festa para receber esses pais, e a gente vai andar pela escola. Os alunos, gente, vamos fazer uma festa na escola, vamos andar pelos pátios, vamos agradecer a Deus. Estamos de volta, estamos vivos, saímos dessa. Glória a Deus, gratidão. Vamos voltar com muita gratidão. Vamos voltar com muito otimismo. Vamos voltar com muita cautela, com muito cuidado. Mas vamos voltar celebrando o fato de que estamos ali. E eu tenho certeza que esse momento vai chegar. E vai ser um momento muito encantador. Vamos caminhar agora para as últimas perguntas. Estou vendo que o horário aqui está quase estourando. A nossa intenção era que essa live durasse 1 hora, para não cansar vocês. Então, eu vou pegar aqui as últimas perguntas para a gente poder não deixar de responder ninguém. No site da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem uma recomendação que é a seguinte: limitar o tempo de telas ao máximo de 1 ou 2 horas por dia, sempre com a supervisão para crianças com idades entre 6 e 10 anos. E a maioria das escolas está ultrapassando esse tempo. Como fica essa recomendação? Em tempos de ensino remoto, os pais querem que os filhos estudem, aprendam, mas têm receio das consequências da exposição. Legítimo demais a preocupação. Agora, procura lá no Google. A Sociedade Brasileira de Pediatria já fez um pronunciamento dizendo que isso ela realmente recomenda para tempos normais e que neste tempo de pandemia ela estava estendendo um pouquinho essa exposição, porque essa de 2 horas é uma exposição de segurança, mas que a gente tem que avaliar o que é mais danoso para os alunos. Então, vamos entender o seguinte, agora eu estou fazendo uma interpretação minha, não da Sociedade de Pediatria, ok? Porque eles disseram que estão estendendo esse período por um tempo, que eles entendem que 2 horas é um período de segurança, mas que o menino pode ficar um pouco a mais, não para sempre. O que faz mal para os nossos filhos, gente, é a constância, tá? O que faz mal? É a constância. O menino um dia ir lá e comer um açúcar, um bombom, um chocolate, não faz mal para os dentes, não. Mas se ele comer todos os dias, a constância do açúcar é que vai fazer a cárie. E ele não higienizar aquilo direito. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Nós estamos vivendo um momento hoje atípico. O que é maior o dano? O menino ficar 3, 4 meses sem escola, sem aula, sem nada, ou o menino ficar exposto 4 meses? Então, a gente entende que o dano maior é esse menino ficar isolado em casa, sem nada, sem aula, sem relacionamento com o colega, mesmo que virtual, sem professor, sem atividade, que isso vai trazer muito mais dano cognitivo, psicológico, do que essa exposição à tela, tá? O que eu tenho para contar para vocês? Uma história pessoal. Quando meus filhos eram pequenos, eu sempre tentava, porque não é uma coisa simples, não dá industrializado. Não dá batatinha chips, esses chips nenhum, que é tudo cheio de conservante, corante, refrigerante. Sempre procurava dar uma alimentação mais saudável. E acontece que uma vez a gente foi para a praia, a gente é mineiro, sabe que mineiro vai para Guarapari, né? Então, Guarapari é aquela estrada que a gente fica, às vezes, 8, 9 horas na estrada, às vezes fica mais. Em época de temporada, costuma dar um engarrafamento muito grande. Então, a gente já pegou um engarrafamento numa volta de Guarapari de 18 horas. Então, eu estava com meus 2 filhos dentro do carro, meu marido, eles eram pequenos, e a gente 18 horas parado. Começou a dar fome, começou a dar vontade de ir no banheiro. O que aconteceu? Qual que era a única coisa que a gente tinha disponível ali na estrada com os vendedores ambulantes? As batatinhas chips. Então, eu comprei as batatas e essas batatas nos salvaram da fome.
Eu vou dar batata todo dia para o meu filho? Não vou. Mas naquele momento ela nos salvou. Ela aplacou a fome, eles gostaram, comeram, e eu não me culpei por isso. Então, batatinha é uma alimentação ideal? Não é. É para todo dia? Não. É para toda a vida? Não. Mas naquele momento foi essencial para aplacar a fome. Então, eu gostaria que vocês vissem esse tempo de exposição maior que os filhos estão tendo nesse momento de pandemia com as batatinhas. Elas não são totalmente saudáveis, o menino ficar o dia inteiro realmente, mas é o que a gente pode fazer para aplacar aí esse mal maior que vai fazer, tanto afetivo quanto cognitivo, se ele ficar sem ter isso, ok? A responsabilidade de uma criança, como não exigir demais na pandemia? Ai, gente, que delícia essa pergunta. Gente, nós estamos tratando com crianças. Não ponha nas costas do seu filho um peso que não é dele. Sabe um peso que muita mãe está colocando, mãe e pai? É dizer o seguinte, você vai ficar para trás. Olha, você não vai aprender. Ah, você está aí, né? Você tá... Gente, outro dia vocês não vão acreditar. A minha irmã estava me contando que ela passou assim na sala e a filha dela estava lá deitada, assistindo a aula, metade da tela na aula, metade na internet, buscando coisas. Gente, aí passa, dá aquela raiva, né? Fala, desse jeito você não vai aprender nada. Você tem que ler isso tudo. Você tem que ler mais, você tem que fazer os exercícios a mais. Gente, não põe peso, não. Não põe peso, não. São crianças. Então, a minha irmã viu aquilo, achou, foi engraçado. Falou assim, fulana, agora é hora de aula, vamos fechar essa janelinha aí da internet. Traz bom humor, gente. Até a gente no trabalho, às vezes, dá uma navegada. Trata com bom humor. Falou, fulano, tá difícil essa aula, não tá? Não, vamos fazer o seguinte, quando acabar a aula, você vai me contar o que você está procurando aí, e a gente vai junto ver. A menina estava querendo comprar uma coisa, a gente vai ver se dá para comprar. Se a gente tiver orçamento, vamos comprar sim. Então, gente, não põe peso, não. Não deixe de trazer a responsabilidade. Mas vamos tratar com leveza? Vamos tratar com bom humor as situações que aconteceram, tá bom? O ambiente da residência era utilizado para a realização dos deveres, conduzidos e marcados os horários que se encaixavam dentro da agenda dos pais. Com as aulas online, como as aulas online têm acontecido na mesma duração das presenciais, ao término, os nossos filhos saem direto da sala online para as tarefas que às vezes também são no computador. Gostaria de perguntar se é possível a redução do tempo de aula, pois a exposição deles aos eletrônicos está muito grande. Lembrando que eles têm que divertir nessa época de isolamento. E celulares e televisores, em alguns casos, são a salvação. Então, a mãe está trazendo alguns pontos aqui. Um deles é o seguinte. Antes, enquanto esse menino estava na aula, durante 4 horas, 5 horas, eu estava em casa organizando as coisas, usando os espaços. Agora, ele está usando, inclusive, o computador, porque também a família... Às vezes a família só tem um dispositivo, às vezes o pai está home office também, precisa do dispositivo. Então, o que a gente tem para dizer sobre isso aqui? Que a escola já está atenta a isso e que ela já fez uma redução de atividades para serem feitas após a aula, que não usem o computador, mas que diante dessa pergunta dessa mãe aqui, a escola vai reformular isso ainda mais para que o aluno fique ali no momento da aula, utilizando o dispositivo, o computador ou o celular, e que quando acabar aquela aula ali, ele procure fazer atividades que não estão online, tanto para liberar o dispositivo, quanto para não ficar exposto. Então, é possível que a escola comece a mandar ele fazer uma atividade no livro didático, que ele tenha aí o material em casa, mande uma atividade, às vezes, para o pai imprimir. Aí, se o pai não tem impressora, não pode imprimir, aí esse pai, sim, vai ter que olhar a atividade ali virtual, mas vai ser coisa de tempo rápido. A escola vai procurar evitar de sobrecarregar o aluno com atividades virtuais. Não há uma sobrecarga de atividades, elas estão sendo dosadas, mas realmente, às vezes, por praticidade, a gente manda num ambiente virtual, manda uma atividade online, muitos pais não têm impressora, então a gente vai procurar concentrar algumas atividades no livro didático para atender vocês, tá bom? E a última pergunta,
Não seria interessante incluir no horário das crianças uma aula, colocou entre aspas, ou uma atividade em grupo com o psicólogo da escola? Então, gente, a escola tem uma psicóloga, que é a Ana Paula, e eu gostaria de dizer para vocês que todos os canais de comunicação com a psicóloga estão abertos. E que há pais que estão procurando, elas estão fazendo atendimentos sob demanda com a psicóloga, mas a escola, o que a escola já fez? Ela contratou uma consultora externa, uma pessoa especialista em competências socioemocionais, em educação emocional, e essa especialista está fazendo uma formação com os professores docentes. Então, o professor de matemática, de português, de ciência, a professora do seu filho, que nos anos iniciais a professora dá aula de tudo, eles estão fazendo uma formação robusta, pesada, com essa profissional, e eles estão preparados para fazer essa intervenção emocional. Porque pensa comigo, se a gente for agregar mais uma aula para os alunos com a psicóloga, mais um momento, é mais tempo de exposição, é mais tempo dentro da plataforma, e a gente acaba tirando a aula de um outro professor. Teremos que negociar com o professor de ensino religioso, talvez, porque a gente tem os conteúdos estruturantes, fundantes, que a gente precisa dar. Então, o que a escola fez? Ela está instrumentalizando, capacitando, formando os professores para que eles possam inserir isso no momento ali, junto com os alunos, que é muito melhor. Porque as competências socioemocionais, elas devem ser integradas ao currículo. Então, a professora está dando ali uma aula de português, quando ela dá um texto, ela pode trabalhar o que aquele texto está falando, a sensibilidade, se aquele texto está falando de uma criança, por exemplo, às vezes imigrante, ou de uma criança da educação inclusiva, ou de um menino que sonhava, quais que são os seus sonhos, ela vai fazer uma conexão, uma acolhida naquele momento. Então, o projeto do Padre Eustáquio hoje é de trabalhar o socioemocional integrado e o professor regente, docente, ele está sendo capacitado para isso. O que não impede da escola também mandar para vocês algumas coisas, a escola vai selecionar alguns vídeos, inclusive eu tenho alguns vídeos também que eu fiz, que eu já passei para a psicóloga da escola, tem muita gente bacana, só que às vezes os pais não conhecem os nomes, os temas, então a escola vai colocar no site, ela vai selecionar algumas coisas, e se você precisar de alguma coisa individualizada, porque às vezes tem famílias, todo mundo está sofrendo, mas há famílias que estão assim, sem saber, sem rumo, às vezes não é o seu caso. Às vezes você está triste, está frustrado, está com medo, mas você está conseguindo administrar isso. Mas tem gente que não. Tem gente que o filho está chorando muito, que o filho está dando muito trabalho, tem gente que o filho está com medo de morrer, está com medo de perder os avós. Então, se o seu caso tem maior gravidade, os canais da escola estão abertos. Você pode muito bem dar uma ligada, conversar com a psicóloga, entendendo que atendimento psicológico não é permitido na escola, tá, gente? Esclarecendo que a psicologia escolar ela é diferente da psicologia clínica. Os psicólogos são proibidos de atender em escolas. Se um psicólogo fizer atendimento clínico em escola, ele tem a licença dele cassada. A psicologia escolar ela é bem preventiva, ela é no nível de aconselhamento, de encaminhamento, não é atendimento. A escola não pode prestar atendimento, mas ela pode, inclusive, ajudar você a indicar um profissional caso o seu caso seja muito grave ou do seu filho. E a gente deseja que não seja, tá bom? Bom, então estamos caminhando aqui para o final, procuramos responder todas as perguntas. Quero deixar uma mensagem final para vocês, dizendo que a escola, para muitos alunos, ela é a própria vida. A escola é um espaço de relacionamento, ela é um espaço de convivência, ela é um espaço onde a gente constrói amigos, onde a gente constrói-se como indivíduo, a gente constrói a nossa individualidade, a gente aprende a dividir a massinha e a maçã, a gente aprende ali a gostar ou não das coisas, escolher cores, desenhar a história, desenhar a própria vida. E esse momento, a gente está doido para voltar, a gente está doido para ter esse momento de volta, porque a gente sabe que está todo mundo sofrendo. A escola está sofrendo, os professores estão sofrendo, eles estão com muita saudade. Os professores passam o dia dentro da escola.
E quando eles não estão na escola, eles estão planejando a escola. Eles estão sofrendo muito. Os pais estão sofrendo, porque estão vendo os filhos dentro de casa, porque estão dentro de casa, porque gostariam que esses filhos estivessem num espaço aberto com outras crianças, porque eles matricularam esperando isso, estão frustrados, os seus filhos estão sofrendo. Hoje eu escutei o relato de uma coordenadora e ela disse que a mãe virou para ela e falou assim, olha, eu quero ver aqui se tem alguma mensagem. Tá. A coordenadora me relatou que a mãe disse que a filha dela começou a chorar. Falou, mamãe, eu estou com saudade da escola, eu estou com saudade dos meus colegas. Gente, o que a gente faz num momento desse? A gente tem que abraçar o filho, aconchegar o filho, chorar junto, porque todos nós estamos sofrendo muito. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que ela diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando a gente está vivendo momentos de dor, de angústia, momentos em que a gente não vê o futuro, a gente tem que trazer à memória as coisas que podem nos dar esperança. Então eu quero te convidar a trazer à memória os momentos vividos, as festas, os encontros, os amigos que você fez, aqueles momentos na escola. Eu quero te dizer que você tem que trazer à sua memória coisas que possam te dar esperança. Porque quando a gente nutre a nossa memória, a nossa mente com coisas positivas, a gente acaba enxergando um horizonte muito maior. Essa live vai ficar gravada, a gente vai deixar gravada se você quiser rever, porque foi muita informação, os marcos legais. Se você quiser partilhar com alguém que não pôde estar aqui, você também pode partilhar, tá? Aí, se você gostou da live, incentiva outros pais a acessar, assistir, falar, olha, fica tranquila, tá tudo sob controle. A gente fala sob controle, porque no que depender de nós, a gente está fazendo tudo. Mas aquilo que não depende de nós, a gente só tem que trazer à memória a esperança de que Deus está cuidando de cada um. E é isso que a gente deseja, que Deus cuide de você, da sua família. E a gente está aqui, ó, de braços abertos, esperando cada um com um abraço represado, que está cada dia mais forte e cada dia passando o abraço vai ficando mais apertado. Então, ó, um beijo, boa noite, que Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer a escola, o Colégio Padre Eustáquio, por me convidar para estar aqui. E amanhã a gente tem outra live, onde a gente vai falar isso tudo focado nos anos finais do ensino médio. Muitas legislações são comuns, a gente só tem alguns outros encaminhamentos em relação aos meninos do ensino médio que são maiores, o procedimento com eles é diferente. Se você conhece alguém que tem filhos nessa idade e quiser convidar para estar aqui amanhã às 19h30, a gente está esperando vocês. Ó, um beijo, que Deus abençoe todos vocês.